Louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos ama. E estamos muito alegres de estar novamente aqui em Contagem para termos comunhão com os irmãos. Nessa nossa viagem para a região, nós recebemos o encargo do Senhor de falar sobre servir a Deus em espírito no Evangelho de seu Filho. E ontem, em Sete Lagoas, nós falamos a primeira mensagem e nessa noite nós vamos continuar. Eu gostaria de dar uma breve introdução, porque nós sabemos que nós estamos vivendo os tempos finais. E pelo fato de estarmos vivendo os tempos finais, segundo a Bíblia, nós precisamos então olhar para as porções da Bíblia que falam a respeito desses tempos finais, porque nessas porções nós encontramos o caminho que Deus quer mostrar ao seu povo. Isso quer dizer o caminho para nós que amamos e servimos ao Senhor. Amém. E ontem nós começamos com Marcos, capítulo 13. Versículo 34, que diz: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Aqui nós podemos ver que o Senhor diz que Ele é aquele que se ausentou da casa e Ele entregou a sua casa aos seus servos. E esses servos somos nós. E aqui diz claramente que Ele dá autoridade aos seus servos. Essa autoridade é a capacitação que Ele dá aos seus servos para que seus servos cumpram a missão que Ele entregou. Por isso, logo diz: a cada um a sua obrigação. Quero que os irmãos e irmãs prestem atenção que aqui diz: a cada um. Isso quer dizer que envolve a todos nós. E aqui diz ainda: e ao porteiro ordena que vigie. Daí no versículo 35 ele diz: vigiai. E no versículo 37, no final, diz assim: digo a todos, vigiai. Então, nessa comissão que o Senhor dá, nós vemos um aspecto individual, quando o Senhor diz aqui, a cada um. E temos também uma comissão coletiva, quando Ele diz a todos. Então isso quer dizer que sobre cada um de nós pesa uma obrigação ou uma comissão individual e também uma comissão coletiva. Nós precisamos compreender isso. Como podemos servir ao Senhor? E de que maneira nós vamos servir ao Senhor de tal modo que um dia possamos prestar contas a Ele? Então, nós vimos alguns versículos, Atos 27 e 23, mostrando, de acordo com o que Paulo fala, quando ele dá esse testemunho, ele diz: esse Deus, aqui diz: esse Deus de quem sou e a quem sirvo. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós precisamos saber, primeira coisa, de quem nós somos. Antes de servir, nós temos que saber de quem nós somos. Essa é a ordem das palavras de Paulo. Ele disse: de quem sou e a quem sirvo. Ele sabia perfeitamente a quem ele pertencia.
em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, nós temos um versículo que mostra claramente de quem nós somos. Diz assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia! Nós fomos comprados por preço. Isso quer dizer que nós pertencemos ao Senhor. Esse versículo não deixa nenhuma dúvida que nós pertencemos ao Senhor. Nós somos dele. Então, quando Paulo diz: esse Deus de quem eu sou, esse também deve ser o nosso testemunho. Essa deve ser nossa visão, nosso sentimento. Eu sou de Deus, porque Ele me comprou. E aqui também diz: a quem sirvo, né? Esse servir, nós vimos durante a conferência, latreu, significa um serviço espiritual. E isso está ligado à adoração. A adoração mostra reverência. Adoração significa prostrar-se. E quando nós nos prostramos, nós estamos oferecendo o nosso pescoço. Significa, nós estamos dando a essa pessoa, diante de quem estamos prostrados, todo o direito sobre a nossa vida. Já que o Senhor nos comprou, nós pertencemos a Ele. Ele tem todo o direito sobre a nossa vida. Eu não vou desenvolver e falar os detalhes, porque isso foi falado ontem. Se vocês quiserem, vocês podem ouvir a mensagem, porque hoje nós temos que avançar. Então, nós podemos ver de que nós sabemos de quem nós somos e também sabemos a quem nós servimos. E nós servimos de que maneira? Romanos capítulo 1, versículo 9 nos diz: porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Então nós devemos servir a Deus em espírito. E servir a Deus em espírito é muito importante, porque somente quando servimos a Deus no espírito, nós conhecemos Deus, nós honramos Deus. Somente no espírito, Deus ocupa a posição de Deus. Quando estamos na carne, nós não damos posição nenhuma para o nosso Deus, não é verdade? Mas quando nós estamos no Espírito, o nosso Deus ocupa o seu lugar. E nós vimos também que no Evangelho de João, capítulo 4, o nosso Senhor Jesus disse algo muito, muito importante. Versículos 23 e 24: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então podemos ver a importância de nós servirmos a Deus em espírito. Nós não podemos servir na carne. Amém? Bom, então essas aí são algumas breves palavras, algumas breves pinceladas sobre duas porções que lemos ontem. Agora uma terceira porção está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. E esse versículo, Paulo também fala a respeito do seu serviço. Eles dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Aqui, amados irmãos, nós podemos ver Paulo falando
que ele não somente servia no seu espírito, de acordo com Romanos 1:9, mas também ele servia com uma consciência pura diante de Deus. Significa que ele tratava a sua condição. Se ele tivesse alguma condição inadequada, ele tratava dessa condição inadequada, porque é muito importante servir a Deus com consciência pura. Amém? É muito importante servir a Deus com uma consciência pura. E agora eu gostaria só de tocar e desenvolver um pouquinho mais esse aspecto sobre servir a Deus com uma consciência pura. Por que é importante nós servirmos a Deus com uma consciência pura? Porque nós podemos dar uma olhada que servir a Deus significa participar da obra de Deus. Tá? 1 Coríntios capítulo 16, versículo 10. 1 Coríntios 16, 10 diz o seguinte: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Servir a Deus significa trabalhar na obra de Deus. Amém? Deus quer fazer uma obra, e Ele, para fazer essa obra, Ele usa os seus servos. Os seus servos são os instrumentos para que Ele faça a sua obra. Deus é santo. Sua obra é santa. Como eu posso tocar na obra de Deus, que é uma obra santa, com as mãos sujas? Esse é um ponto, amados irmãos, amadas irmãs, que nós precisamos ver e nós precisamos compreender. Amém. A igreja é santa? É ou não é? Então, o serviço da igreja é um serviço santo. Sim. Significa que eu estou participando de um serviço santo. E como eu posso tocar o que é santo com mãos sujas? Vamos dar uma olhada, Salmo 24. Versículo 3. Salmo 24, versículo 3, diz o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O versículo 4 diz assim: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Como nós podemos tocar o que é santo com mãos sujas? Os irmãos e irmãs conseguem perceber a importância de ter uma consciência pura? Ter uma consciência pura significa que, diante de Deus, não sofre nenhuma repreensão no seu espírito. Toda vez que nós pecamos, a consciência passa a funcionar, não é verdade? E aí mostra: você não está adequado, você não está segundo Deus. Então a nossa consciência nos alerta, e esse alerta da consciência nos leva à presença de Deus, para então nós nos arrependermos, confessarmos nossos pecados e tratarmos, não é isso? Aplicarmos o precioso sangue de Cristo. E o resultado é que então nós temos uma consciência pura. Precisamos servir a Deus
com consciência pura. Em outras palavras, eu não posso tocar as coisas de Deus com mãos sujas e com coração sujo. As mãos sujas, coração sujo, realmente é um grande problema. Nós sabemos da nossa condição. Muitas vezes os irmãos não sabem. E nós temos que ser muito sinceros diante de Deus para olhar a nossa própria condição, para tratarmos com a nossa condição. Então, a partir daí, nós servirmos ao Senhor. Mas nunca devemos servir ao Senhor numa condição inadequada. Por quê? Ontem nós vimos, logo no início da Bíblia, ali em Gênesis 4, nós vemos Caim e Abel ofertando. Caim ofertou, mas Deus se agradou? Não. De que adianta nós servirmos e nós não agradarmos o Senhor? Tem outro versículo que reforça esse sentimento, que é Hebreus capítulo 12, versículo 28. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Diz o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Olha, aqui ele está falando de servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Aqui fala agradável, com reverência e santo temor, porque nós estamos tocando nas coisas de Deus. Tocar nas coisas da igreja é tocar nas coisas de Deus. São coisas santas. A igreja é santa, não é? Então eu tenho que cuidar da minha condição. Paulo está falando, quando ele disse que servia com consciência pura, que ele se preocupava com a condição dele. Ele não servia de qualquer maneira. Algumas vezes nós vamos servir, eu tenho um irmão que está servindo comigo, nós dois brigamos, ficamos na carne, bravos um com o outro, e a gente continua a servir. Eu vou fazer do meu jeito, você fique para lá. Pronto, depois de fazer, fiz. Tá certinho. Coração sujo, mão suja, fez para provar que está certo, não fez por temor a Deus, não é? Quantas vezes nós fazemos coisas para provar que nós estamos certos? Dois irmãos falam, vamos fazer daquele jeito, diz assim, não, meu jeito está certo, o seu está errado. Então vou mostrar para você que eu estou certo. Depois de ter feito, viu? Eu não disse. Deus dá uma olhada e Deus vai falar tudo errado. E eu falo tudo certo. E Deus diz tudo errado. Quais são as intenções do nosso coração? Qual o sentimento que nós temos em nosso interior? Amém?
Então, preste atenção, amados irmãos, sirvamos a Deus de modo agradável. Significa um modo que agrade a Deus. Deus fica alegre. Não tem coisa melhor do que você fazer e Deus falar assim: estou contente com você. Não é? Estou contente com você. Com reverência. Eu estou tocando em coisa santa, estou tocando nas coisas de Deus. E santo temor. Ter temor de Deus. Porque Ele é Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu dono. Amém? Então, amados irmãos, nós precisamos ter tal visão em nosso serviço. E nós não podemos servir, então, baseado nisso aqui, de qualquer maneira. Levítico Levítico 10, versículo 1. Nós vemos aqui duas pessoas, filhos de Arão, que serviram a Deus de qualquer maneira. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então eles colocaram um fogo estranho no incensário. Eles pensavam: não, qualquer fogo serve. Depois nós vamos ver por que eles pensaram assim. Vamos dar uma olhada, Levítico 16. Versículo 12: tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Aqui nos diz que eles tinham que pegar brasas de fogo do altar. E por que tinham que pegar do altar? Levítico 9, versículos 23 e 24. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Vocês sabem, o fogo sobre o altar não tinha origem na terra. Esse fogo veio do Senhor. Então esse fogo do altar tinha Deus como origem. E no incensário somente poderia se tomar esse fogo que estava no altar para pôr no incensário. Significa que o incensário precisava usar o fogo que tinha vindo de Deus. Mas o que Nadab e Abiú fizeram? Eles trouxeram um fogo estranho, um fogo que não tinha vindo de Deus, era um fogo que tinha vindo da terra. E eles morreram por causa disso. Não é assim, qualquer fogo serve. Você acha que no serviço da igreja qualquer coisa serve? Não é assim. E mesmo o fogo que nós temos em nosso interior tem que ser o fogo do Espírito. Não pode ser o fogo da carne.
Quando tem fogo da carne, surge competição entre nós. Vamos ver quem de nós é mais fervoroso. Vamos ver quem de nós faz melhor. E quando eu ganho de você, eu fico rindo de você. Viu como sou melhor que você? Isso é o fogo da carne. Mas o fogo do Espírito nunca é assim. O fogo do Espírito é diferente. Eu quero fazer, mas eu quero que o irmão faça comigo. Tá certo? Eu não estou querendo saber quem é certo, quem está certo, quem está errado. Nós queremos é servir a Deus de coração puro. O fogo tem que ser correto. Levítico 10, versículos 8 até 10. Levítico 10, versículos 8 a 10 diz o seguinte: falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Amados irmãos, os estudiosos da Bíblia dizem o seguinte: por que logo depois de ter mencionado sobre a morte de Nadab e Abiú, Deus fala isso para Arão? Parece que não tem nenhuma conexão, né? Você não pode beber vinho ou bebida forte quando vocês entrarem na tenda da congregação. Por quê? Porque provavelmente Nadab e Abiú tomaram vinho, entende? Ou bebida forte. Olha só o que o Senhor diz aqui: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes a diferença entre o santo e o profano, entre o mundo e o limpo. Em outras palavras, quando você bebe vinho ou bebida forte, você não consegue mais diferenciar o santo e o profano, o imundo e o limpo. Você não consegue distinguir. E então estudiosos da Bíblia dizem: provavelmente foi por essa causa que Nadab e Abiú pegaram um fogo estranho, porque ele já não sabia mais diferenciar entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Aí tem uma grande advertência para todos nós que servimos ao Senhor. Se nós bebermos o vinho deste mundo, se nós bebemos o vinho desse mundo, preste atenção, aqui ele não diz: você não deve beber vinho ou bebida forte em casa. Aqui diz: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação. Os irmãos compreenderam? Quando entrar na tenda da congregação, você não pode. Por quê? Porque você vai entrar na tenda da congregação, que é um lugar santo, sem capacidade de discernir o santo e o profano, o imundo e o limpo. Senhor Jesus. E aí, qual é a grande advertência de Deus para nós hoje? Se nós consumimos o vinho deste mundo, os prazeres deste mundo, isso vai nos afetar, e nós vamos ter dificuldades de separar o santo e o profano, o imundo e o limpo, e nós vamos introduzir na igreja. Nós vamos introduzir no serviço da igreja
E o resultado é morte. Nós morremos espiritualmente. Os irmãos conseguem discernir aqui essa advertência? Talvez nós não, mas um pouquinho do vinho desse mundo não vai fazer mal nenhum para mim. Vai. Você vai perder a capacidade de distinguir o santo e o profano, o mundo e o limpo. Isso é o grande perigo nos dias de hoje. E é assim que essas coisas também entram em nossa casa. A minha família é santa ou é uma família profana? O que eu introduzo na minha casa? Nossa. É com muita tristeza que nós vemos famílias adotando costumes do mundo e falam: está tudo bem. Tudo bem. Eu quero que seja assim. Não tem mal nenhum. Não consegue distinguir o santo do profano, o imundo do limpo. Compreende porque Paulo fala da importância de servir com uma consciência pura? Sim. E Hebreus fala de um modo agradável a Deus, com reverência e santo temor. E aqui essa porção de Levítico nos mostra como é importante nós não estarmos embriagados com o vinho desse mundo, mas devemos estar cheios do Espírito. Por isso que Efésios diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Um servo de Deus se enche do Espírito. Amém. Não se embriaga com o vinho desse mundo. É muito importante os que servem a Deus estarem sóbrios para fazer a distinção. Amém? Amém. Então, amados irmãos, amadas irmãs, esses princípios devem nos governar. Agora, nós vamos ver alguns outros versículos que falam do nosso serviço a Deus. Mateus capítulo 4. Versículo 10. Esse versículo é um versículo referente à tentação de Jesus. No versículo 8, Satanás levou Jesus, não é? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Amados irmãos, amadas irmãs, preste atenção. Satanás teve a coragem de tentar o Senhor Jesus com isso. Então eu quero fazer a seguinte pergunta: essa tentação é forte ou não é? Sim. É isso. Todas as coisas que Satanás usou para tentar o Senhor Jesus são coisas muito fortes.
Satanás não ia tentar o Senhor Jesus com uma coisinha pequena, né? Verdade. Não é? Ele diz assim, para derrubá-lo tem que usar canhão, né? Essa aqui é a visão de Satanás. E aqui ele diz: se você me adorar, eu te dou tudo isso. Preste atenção. Reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. Diz, eu te dou. Se você me adorar. Ontem nós falamos sobre adorar, então você entende o que é isso. O que o Senhor Jesus respondeu? Versículo 10: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, e só a Ele servirás. Esse dar culto é servir, e só a Ele servirás. Então, aqui tem um princípio de grande importância. Satanás ofereceu os reinos do mundo. Qual foi a resposta do Senhor Jesus para ele? Não. Por quê? Porque o Senhor Jesus quer o reino dos céus, não os reinos do mundo. Amém? Amém? O que importa para o Senhor é o reino dos céus, é o reino de Deus, não os reinos do mundo. Então, no nosso serviço, o que nós queremos? Os reinos do mundo ou o reino dos céus? Mas Satanás virá nos oferecer os reinos do mundo. E ele diz assim: eu quero que você me adore. Quero que você dê sua vida para mim. Dê para mim o direito sobre a sua vida. Se você me der, eu te dou tudo que você quer. Então, aqui precisamos saber uma coisa. Precisamos ter clareza. O que é que nós realmente queremos? O que é que nós realmente queremos? Eu quero os reinos desse mundo? Não. Ou eu quero o reino dos céus? E aí entra a quem nós adoramos, a quem nós estamos dando o senhorio sobre a nossa vida, a Deus ou a Satanás? Quem manda em nós? Essa é a grande pergunta. Quem manda em nós? Deus ou Satanás? Deus. Você pode pensar: não, mas eu faço isso aí não vai fazer mal para mim. Eu não quero saber o que você faz, eu quero saber quem manda em você. O que você faz é uma consequência. A raiz está: quem manda em você, amado irmão, amada irmã? As decisões que você está tomando. Meu Pai. É baseado em quê? Na palavra de Deus
ou na palavra de Satanás? É baseado nos reinos do mundo ou é baseado no reino dos céus? A quem nós adoramos? Adorar-se é prostrar-se, é render-se. Nós precisamos ver isso. Esses princípios são importantes. Senhor Jesus diz: ao Senhor teu Deus adorarás. O Senhor falou para Satanás: eu só adoro Deus. Eu me prostro só diante de Deus. Eu não vou me prostrar diante de você. Eu não vou me render a você. Eu não quero os reinos desse mundo. Eu quero o reino dos céus. Eu quero a vontade de Deus. Eu quero que o reino de Deus venha a essa terra. Por isso eu adoro Deus e só sirvo a Ele. Aqui ele diz: só a Ele darás culto, só a Ele servirás. E aí, avançando um pouco mais dentro desse sentimento, vamos dar uma olhada, Mateus, capítulo 6, versículo 24. Vamos fazer o desenvolvimento desse sentimento e desse princípio. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós temos uma tendência de querer servir a dois senhores. Irmão, você não quer as coisas do céu? Irmão Miguel, claro que eu quero, mas eu também quero as coisas da terra. E daí, assim, que mal há? Eu quero as coisas do céu e também as da terra. Que mal há? Não é assim que nós pensamos? Eu estou buscando a Deus, mas eu também estou buscando umas coisas muito boas por aí. Que mal há? Olha só que o Senhor Jesus que está falando isso aqui, não sou eu. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Não vai ser você que vai conseguir servir a dois senhores. Não é? Se o Senhor Jesus diz que é ninguém, então é ninguém. Ou você vai ser único? Não. Por quê? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará um e desprezará ao outro. Eu quero que, amados irmãos, você prestem atenção nos verbos empregados aqui. Aborrecer-se e amar, isso é mais forte. Eu não estou me aborrecendo de Deus. Eu estou só amando mais um mundo, entende assim? Mas o Senhor diz, é aborrecer ou amar. Esse é meio forte, né? É meio forte. Mas eu quero que vocês olhem o que o Senhor diz assim: ou se devotar
a um e desprezar o outro. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Você diz assim, mas eu não me aborreço de Deus. Então, vamos ver. Você agora está se devotando a quê? Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Eu não me aborreço de Deus. Mas você está se devotando a Deus? Não, eu não digo que eu estou me devotando a Deus. Então você está desprezando Deus. Os irmãos compreendem? Esses dois conjuntos de palavras são impressionantes. Aborrecer-se, amar, eu não me aborreço de Deus. Talvez eu ame um pouco menos. Não tem isso. Então vamos ver. Devotar significa sua dedicação, né? Você se devota mais a quem? Esse versículo não é forte? Sim. Esse versículo é muito forte. Eu estou me devotando a quê? Eu estou desprezando o quê? O que estou aborrecendo? Ou o que estou amando? Nós precisamos ir diante do Senhor e receber luz sobre a nossa condição. O Senhor diz, ninguém pode servir a dois senhores. E como é que Satanás entra? Nos dando uma ideia, o conceito de que nós podemos servir a dois senhores. Mas o Senhor diz, não pode, não consegue. É tempo de definição. Hoje é dia de definição. Nós precisamos saber a quem nós vamos servir. E aí você entende que o Senhor Jesus falou em Mateus 4: só a Ele servirás. Só a Ele. Porque é impossível servir a dois senhores. Quantos senhores nós temos em nossas vidas? Essa é uma pergunta muito importante. Eu preciso ver isso. É tempo de definição, irmãos. O Senhor está voltando. Amém. Se queremos um bom serviço ao Senhor, o Senhor espera isso de nós. Amém? Amém? Amém. Agora, nós vamos desenvolver um pouquinho mais sobre esse ponto. Lucas 17. Fala, Deus. Amém. A partir do versículo 7. Lucas 17, a partir do versículo 7. Lembre-se, essas são palavras do Senhor Jesus. Amém. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo
porque este fez o que lhe havia ordenado, assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Olha só, aqui ele fala de um servo que estava ocupado, e quando volta do campo, o Senhor diz: vem já e põe-te à mesa, e diz assim: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Aqui mostra dois senhores de novo: o Senhor ou eu? Quem vem em primeiro lugar? Tá certo? Aqui mostra esse Senhor. Ele vem, ele senta à mesa, diz para o servo, né? Sim, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como bebo. Depois comerás tu e beberás. O Senhor disse claramente aqui: eu em primeiro lugar, não é verdade? Ou um servo é aquele, né, quando ele volta para casa junto com o Senhor, ele diz para o Senhor dele: você fica esperando que eu vou comer primeiro? Depois que eu encher a barriga, eu te trago uma comidinha, tá bom? Vocês entenderam? Quem tem que comer primeiro? É o servo ou o Senhor? Ele já serviu. Hã? Na terra ele já nos serviu. Na terra ele veio nos servir. Não. Agora nós nos servimos. Não, mas o que é? Não, aqui nós estamos falando o seguinte: ele está servindo, ele serviu no campo e voltou, e agora ele tem que servir o seu Senhor, não é? É isso aqui que essa porção diz. Ele tem que servir o seu Senhor. E o seu Senhor diz para ele: eu vou comer primeiro, você me serve primeiro, depois você senta e come, porque ele é servo. Sim. Quem vem primeiro, o Senhor ou o servo? Tá. E agora eu quero fazer a seguinte pergunta: na sua vida, quem come primeiro, é o Senhor ou você? Os irmãos estão compreendendo o que eu quero falar aqui? Esse é um outro ângulo que eu quero apresentar dentro dessa linha. Quantas vezes na vida diz assim: Senhor, deixa eu comer primeiro, depois você come, tá? Depois eu te dou alguma coisa para comer, mas deixa eu comer primeiro. Então quem é o Senhor? Eu ou o Senhor? Ali nós estamos falando do mundo, né? Se virou os dois senhores. Agora nós entramos na jogada. Deus, você espera meus planos em primeiro lugar. Você pode esperar. Eu tenho vida muito curta, você é eterno, né? Então deixa eu fazer minha coisa primeiro, né? Esse é o nosso raciocínio. Minha vida é curtinha, deixa eu fazer minha coisa. Você pode esperar, você é eterno, você é paciente. Qual é a nossa condição, amados irmãos? O que é que nós conseguimos ver? Nós precisamos saber a realidade daquilo que a palavra está falando para nós sobre servir ao Senhor. Desenvolvendo nessa linha, Romanos 16, versículo 18. Aqui fala com palavras bem explícitas. Claro,
aquele servo lá de Lucas, aquele era um servo bom. Eu só aproveitei aquilo porque o Senhor ali estabeleceu a ordem, né? Esse servo, depois de fazer tudo, e o Senhor disse, não precisa agradecer. O Senhor precisa agradecer o servo? Não. E o servo, depois de fazer tudo, diz, eu sou servo inútil, eu só fiz a minha obrigação, não é? Então aquele servo era muito bom, mas eu só aproveitei aquilo para pegar o contraste, porque aquela é a situação normal. Mas na nossa vida, como é que é? Guarda aquela ordem. E aí tem esse caso explícito, versículo 18 de Romanos 16, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Até aqui. Então aqui fala de uma maneira muito clara: nós servimos a Cristo ou ao nosso próprio ventre? A Cristo. Tudo isso nós precisamos ver. Agora vamos avançar para um outro ponto muito importante. Evangelho de João, capítulo 12. Versículo vamos ler a partir do versículo 24. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24 em diante. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Aqui o Senhor fala sobre o nosso princípio, um princípio que devemos guardar. Daí olha o versículo 26, que esse é o ponto. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. O versículo 25 e 26 possuem uma conexão. A conexão do versículo 25 e 26 está em Mateus capítulo 16, versículo 24. Tá? Agora eu vou ler na ordem da linha. Versículo 26. Se alguém me serve, o que diz? 26. Se alguém me serve, siga-me. Tá bom. Agora, Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tá bem? Os irmãos conseguiram pegar a conexão? Se você quer me servir, você tem que me seguir. Mas para você me seguir, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz para me seguir, porque quem ama, volta daí o versículo 25, porque quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo preservá-la para a vida eterna. Você quer servir o Senhor? Amém. Qual o caminho? Segui-lo. Segui-lo. Sempre. Porque estou servindo o Senhor. Onde Ele vai, eu vou. Amém? Onde Ele vai, eu vou. Agora, para seguir,
Eu tenho que negar a mim mesmo, tomar a cruz para segui-lo. E ali o Senhor diz: quem me segue, sabe o que vai acontecer? Onde eu estou, ali estará também meu servo. Então, onde você deve sempre estar? Onde o Senhor está. Em outras palavras, é o seguinte: irmão, por que você está aqui? Porque o Senhor está aqui. Esse é o ponto, esse é o segredo. Agora, você está lá na boate. Eu pergunto assim: irmão, por que você está aqui? Você não vai me dizer: porque o Senhor está aqui. Sem Jesus não dá. Onde você vai estar? E olha lá, olha um negócio tremendo. Onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. O Pai o honrará. Lembre-se, qualquer lugar que você for, lembre-se desse versículo. Eu posso dizer que eu estou aqui porque o Senhor está aqui. Se eu não posso, eu tenho que sair daquele lugar. Se eu posso, eu tenho que ficar lá, porque o Senhor estará lá. E eu vou dizer uma coisa: esse é um segredo da vitória, é uma marca de um vencedor. Quer ver? Dá uma olhada, Apocalipse 14. Apocalipse 14. Essa porção é um dos versículos que eu mais gosto. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Aqui estão servos, seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São 144 mil das primícias. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Louvado seja o Senhor.